E via CNN Brasil, Gustavo Uribe vem com informações novas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, absolutamente cobrado, eu trouxe esse bastidor aqui há pouco, pelo Congresso Nacional, dizendo que a posição da diplomacia brasileira não espelha o sentimento do Brasil diante do que está acontecendo na Ucrânia, se move. Ele vai tentar falar com os Estados Unidos, Uribe, sobre a crise na Ucrânia? Sim, Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dani. Uma conversa com Antony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano. O governo brasileiro e o governo norte-americano agora discutem se ela ocorrerá hoje ou amanhã. Qual é a expectativa da diplomacia brasileira? Que nesta conversa se discuta tanto a posição do governo brasileiro, que acabou sendo criticada, como você mesmo trouxe, Dani, pelo Congresso Nacional, como muito em cima do muro, sem criticar essa ação da Rússia contra a Ucrânia, e também sobre o resgate dos brasileiros que estão na Ucrânia. Os dados do governo brasileiro é que há cerca de 400 brasileiros que moram no país e 160 pediram para sair da Ucrânia. Então seria a possibilidade do governo norte-americano ajudar no resgate destes brasileiros. Hoje houve uma coletiva de imprensa no Palácio do Itamaraty e o governo brasileiro anunciou que a Embaixada do Brasil da Ucrânia não tem condições de resgatar estes brasileiros. A gente lembra que há uma pressão muito grande sobre o Palácio do Itamaraty sobre essa nota. O Palácio do Itamaraty vinha pressionando e vinha bolando, escrevendo essa nota em relação à crise que ocorre entre Ucrânia e Rússia nos últimos dias, e houve uma certa interferência do Palácio do Planalto. Segundo eu apurei com algumas fontes, tanto do setor militar como do setor da diplomacia dentro do Palácio do Planalto, de que você não poderia ter uma nota que fosse tão ácida. Teria de ser um meio termo por conta das negociações, tanto em relação aos fertilizantes. O Brasil compra muitos fertilizantes, ele é dependente dessa importação para o agronegócio brasileiro, e também em relação aos acordos militares que foram fechados na viagem do presidente Jair Bolsonaro a Vladimir Putin na última semana. Então o governo brasileiro agora discute se é realmente o momento de fazer uma nova nota um pouco mais incisiva, já que ela vai na contramão das notas e dos posicionamentos da maior parte das grandes nações do mundo, sobretudo Estados Unidos e União Europeia. Uribe, é interessantíssimo, né? O presidente Jair Bolsonaro desembarca na Rússia, a porta-voz da Casa Branca diz que não havia um momento pior e que aparentemente Bolsonaro, que lá na Rússia disse que estava solidário aos russos que sem qualquer base fática enfiaram a Europa na maior crise desde o fim da Segunda Guerra, segundo a própria União Europeia, invadindo um país com 44 milhões de habitantes. O Brasil se recusa, até o momento, a condenar enfaticamente a quebra de diversos tratados internacionais e de todas as bases da diplomacia mundial, que foi o que aconteceu com a ação russa. O Brasil ainda não consegue fazer esse gesto e vai procurar os Estados Unidos para pedir ajuda para tirar os brasileiros que estão na Ucrânia. O Brasil, que se recusou lá atrás a fazer um chamado, uma convocação para os brasileiros deixarem a Ucrânia, é isso? Mais que isso, Dani, a gente lembra que Antony Blinken ligou para Carlos França, tiveram uma conversa antes da viagem do presidente Jair Bolsonaro para a Rússia. E o pedido foi que não fosse, que o presidente Jair Bolsonaro não fosse. Mas o governo brasileiro decidiu pela, que eles dizem, soberania brasileira, que não poderia ceder à pressão dos norte-americanos e teria então de comparecer a este encontro do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin. E agora você tem este aceno feito pelo governo brasileiro na tentativa de resgatar os brasileiros. E também a possibilidade que se discute, viu, Dani, no Palácio de Itamaraty, de uma nova nota. É isso que está sendo discutido neste momento. Se o Brasil deveria ser um pouco mais enfático. A gente lembra que essa posição que acabou sendo em cima do muro, você pede o diálogo e a paz e não condena a Rússia, houve sim, segundo alguns assessores do Palácio do Planalto, uma interferência do próprio presidente Jair Bolsonaro diante do quadro de alguns acordos do Brasil com a Rússia que foram fechados no encontro da semana passada. E segundo eu apurei, a ala militar teve uma influência muito grande em relação a isso, porque foram fechados alguns tratados, por exemplo, de compartilhamento de expertise em cibersegurança. Então é uma situação muito difícil do Brasil neste momento, mas o Palácio do Itamaraty pode sim publicar uma nota que vá um pouco mais na linha do vice-presidente Hamilton
Hamilton Mourão, que, diferentemente do presidente Jair Bolsonaro, que não tratou do tema publicamente, apenas dá ajuda em relação aos brasileiros que estão na Ucrânia, em relação à invasão da Rússia. O presidente Jair Bolsonaro já teve mais de um discurso hoje e não falou nada a respeito. Hamilton Mourão foi mais enfático, disse que tem de se condenar sim, e foi na linha do presidente norte-americano Joe Biden, que falou que o trabalho, essa invasão da Rússia à Ucrânia, pode não parar na Ucrânia. Então a gente vê que o governo brasileiro tem mais de uma fala, ou seja, mais de uma posição diferente. Resta saber agora se o presidente Jair Bolsonaro seguirá como as outras nações do mundo e poderá condenar a Rússia. Impressionante, muito bom. Gustavo Uribe diz aí, então, uma tentativa da chancelaria brasileira de reposicionar o Brasil nessa crise, diante da constatação de que pelo menos 500 brasileiros, cerca de 500 brasileiros estavam na Ucrânia. Ucrânia que está sendo bombardeada nas mais diversas áreas e agora o Brasil admite publicamente que não tem condições de fazer uma operação de resgate dos brasileiros que estão lá.